o que nós enfrentamos de dificuldade, né, para poder preencher uma vaga, inicia-se na elaboração do currículo. O currículo precisa ser bem elaborado, com dados assim específicos, não precisa ser um currículo longo, mas assim que esse mínimo de informação seja de maneira completa. A gente verifica currículo onde não se coloca os dados de onde se trabalhou, as experiências, não tem o período que se ficou na empresa. Até mesmo ocorre currículo com telefone celular incompleto. Então, assim, esses dados, o currículo não precisa ser longo, mas ele precisa ser com dados assim completos. Outra parte, assim, na entrevista, a pessoa precisa se comprometer já na hora da entrevista de chegar com antecedência, não atrasar. A questão da vestimenta, se vestir adequadamente para uma entrevista. Então, não pode roupa curta, bermuda, boné, transparência, decote, maquiagem muito carregada, também no momento de entrevista não é viável. A questão assim da qualificação profissional. Hoje em dia, a empresa, nesse momento de crise, busca profissionais já completos. Então, o ideal é que realmente a pessoa esteja sempre se qualificando, independente da função, do cargo que ela procura, mas hoje em dia a gente tem inúmeros cursos, tem cursos à distância, tem inúmeros cursos que são gratuitos à distância, então tem como a pessoa estar se qualificando. A questão da entrevista, no momento da entrevista, olhar nos olhos, né, de quem está entrevistando, da pessoa que está selecionando a vaga, não mentir em hipótese alguma, falar realmente a verdade, ser objetivo, ser claro. A questão da ansiedade, a gente sabe que a pessoa chega com muita ansiedade, ainda mais pelo fato de hoje em dia estar demandando um tempo maior para a pessoa se recolocar no mercado. Então, ela já chega na entrevista com uma ansiedade muito grande, com nervosismo, isso acaba comprometendo as respostas, comprometendo até mesmo ela entender o que o selecionador está perguntando. Outra questão, né, no momento da entrevista é colocar realmente os seus pontos fortes, de maneira assim, vender bem o seu currículo, mostrar realmente seus pontos fortes e mostrar que você tem capacidade de aprender mais, que você está a fim de colaborar. Hoje em dia, o que a empresa procura é uma pessoa sempre disposta a colaborar. Então, que você está disposto a aprender, que você está buscando mais curso, buscando mais conhecimento, isso daí ajuda muito no processo seletivo. Outras questões como a vestimenta, como falei, a questão do horário, a questão das redes sociais, hoje em dia isso influencia muito. Então, tomar muito cuidado com o Face, que aquilo acaba sendo a imagem que você transmite. Então, tomar cuidado com o que você coloca ali, com a maneira, dos grupos até que você participa do Face, isso também acaba sendo analisado, né, dos grupos que você faz parte. As fotos que você coloca, né, não colocar, né, tantas coisas assim que acaba sendo uma coisa pública, e hoje em dia todas as empresas usam olhar o Face antes de fazer essa contratação. É uma coisa que está ali pública, é uma maneira de também estar conhecendo você. Então, realmente mostre o lado positivo, mostre o que você tem de melhor. Então, nesses tipos de coisas a gente acaba encontrando dificuldade. A vaga até existe, mas acaba demandando um tempo muito maior para colocar o candidato devido a essa série de fatores. A gente vai fazer a entrevista e não sabe o que dizer a hora que pergunta pretensão salarial. Como que ela deve proceder? Nessas perguntas, eu entendo, o funcionário às vezes fica até constrangido, né? O candidato fica constrangido de dizer. Mas ele pode começar colocando o último salário que ele teve, mas já mostrando, né? Meu último salário, né, era esse, mas eu sei que eu trabalhei tantos anos, né? Eu tinha tantos cursos, eu fazia, né, tais funções. E, no caso, aguardar. Eu acredito que, assim, colocar o último salário que ele teve como uma base, para o entrevistador ter ali naquele momento como base, mas sempre se colocar à disposição que está aberto à negociação, para se ter um leque, né, para abrir de maneira melhor as possibilidades. Jô, fora isso, e quando trata-se de um serviço que seja após as 6 horas da tarde ou aos finais de semana, aqui em Jaú você encontra problemas, restrições quanto a isso?
Encontramos muito, inclusive tem vagas desse perfil, assim, shopping, o território mesmo, rede de lanchonetes que tem em Jaú, que inclusive redes grandes que abriram, né, nos últimos tempos, a dificuldade de preencher as vagas foram muito grandes. As pessoas estavam acostumadas, acredito que com o ramo até do calçado, né, que sábado e domingo não se trabalha, às 5 horas da tarde já é horário de saída. Então, tem uma dificuldade muito grande nesse tipo de horário. Quando são vagas desse horário, a gente demanda muito tempo para recolocar. Acaba sendo assim, às vezes a vaga é até cancelada, o cliente mesmo opta por fazer algum remanejamento dentro da empresa porque não consegue uma nova colocação. Nós sabemos que hoje, né, conforme você mencionou, é muito difícil se colocar rapidamente novamente no mercado de trabalho. Então, por isso, muitas vezes a pessoa manda currículo para várias vagas em aberto, não tendo experiência. Isso também pode prejudicá-lo na hora da seleção? Pode prejudicar. O ideal é que o candidato mande os currículos de maneira mais assertiva. Ele mandar o currículo realmente naquilo que ele trabalha, naquilo que ele tem conhecimento. Primeiro, a primeira parte mesmo, logo que, né, a pessoa se desligou de um emprego e está tentando uma nova colocação, ela primeiro tentar no que ela tem conhecimento, no que ela sabe fazer bem, no que ela tem qualificação. Então, encaminhar os currículos de maneira assertiva, para realmente aquilo que você está buscando. E também entender que nesse momento que a gente está passando, às vezes você tinha um salário nessa empresa que você trabalhava, devido assim à sua qualificação, devido muitas vezes ao seu tempo de trabalho nessa empresa, que quando você inicia esse novo busca por uma nova colocação, esse salário não vai ser o mesmo. Às vezes vai ser um pouco menor, mas é interessante nesse momento que a gente passa, muitas vezes, a aceitar e chegando na empresa mostrar o seu conhecimento, mostrar o que você tem de bom, ter o tempo, né, para você se apresentar mesmo trabalhando e depois pleitear, né, um novo salário, dentro mesmo da empresa, a questão de cargos e salários, um plano de carreira, mas no momento, às vezes, seria até interessante aceitar aquela oportunidade, até mesmo para não ficar tanto tempo fora do mercado de trabalho. Às vezes a gente nota o profissional que fica buscando aquele salário que ele ganhava e acaba ficando muito tempo fora do mercado de trabalho. Fora isso, Jo, vocês, após a seleção, contratação da empresa, vocês acompanham, né, o funcionário de algumas empresas. Quais são os problemas que vocês encontram nesses primeiros 3 meses, né, que vamos dizer que é a experiência? É o funcionário entender a cultura da empresa. Realmente, quando você inicia um trabalho, você tem que entrar ali e entender a cultura daquela empresa, aquela que você trabalhou, mesmo que você tenha todo o conhecimento, às vezes naquele novo emprego é uma cultura diferente, é um modo de fazer o trabalho diferente. E o que hoje em dia, se colocar, né, todos os empregadores buscam é aquele funcionário que colabora, o funcionário que sempre está disposto, o funcionário que quer ajudar, o funcionário que quer crescer junto com a empresa. A gente fala, é aquele funcionário que trabalha como se ele fosse o dono. Na realidade, é isso que as empresas buscam. Principalmente nesse momento de crise, é isso que se busca. Se todos os funcionários tiverem esse perfil dentro da empresa, com certeza vai ser mais fácil a gente passar por esse período. Jo, e as pessoas, quando vêm em entrevista, vocês perguntam por que você saiu do último emprego, né? Por que foi desligado? O que a pessoa não pode dizer nesse momento? Em hipótese alguma, falar mal do último emprego. Mesmo que tenha ocorrido algum problema, o ideal, né, é que nesse momento você coloque que você não se adequou à cultura da empresa, que você estava buscando uma oportunidade melhor, por uma qualificação mesmo até que você fez, você gostaria de estar buscando naquela área, mas em hipótese alguma falar mal do último emprego. São situações que acabam comprometendo todo o andamento da entrevista. Outra coisa é tomar cuidado com o Face depois da entrevista. Muitas vezes o processo seletivo, não somente o nosso aqui, mas de uma empresa em geral. A empresa tem várias etapas do processo seletivo. Depois da entrevista, tem outras etapas que a empresa analisa. Então, a resposta muitas vezes não é dada de maneira tão rápida. E justamente pela ansiedade, as pessoas às vezes acabam colocando no Face e falando mal daquele processo.